e estar aqui, né, presentes. Obrigada, Satish, bem-vindo. Obrigada a você, Bia, por essa introdução maravilhosa. O Brasil é muito importante para mim, tá? Mora no meu coração. Depois do Schumacher College na Inglaterra, a escola no Brasil é a primeira, né, iniciativa que começou fora da Inglaterra. E sempre que eu vim ao Brasil, eu recebi muito amor. Tanta amizade, tanto apoio, que eu não consigo nem colocar isso, traduzir em palavras. Eu agradeço muito, Bia, e todos vocês, todos os amigos da Escola Schumacher Brasil e outros grupos, né, e organizações que se encontram para organizar esses encontros comigo. Estou muito feliz de ver todos vocês. E esse milagre do Zoom, da tecnologia, né, me permitem ver os rostos de vocês aqui nas telas e é maravilhoso. Muito obrigada. Antes de começar a falar sobre educação e tópicos, né, semelhantes, queria fazer uma meditação bem breve. Então vamos trazer as mãos juntas e coloque seus pés no chão de forma bem confortável. Se sente confortavelmente também. Os ombros relaxados, os olhos fechados. Respira. Expira. Sorria. Relaxe. E agora, relaxe mais ainda. Vamos agora honrar a vida sagrada, o solo sagrado, a terra sagrada e o universo sagrado. Vamos nos ver em todos os seres e todos os seres na gente. Vemos todo o universo presente em nós e nós presentes em todo o universo. Nós somos o microcosmos do macrocosmos. Cosmos, na verdade, é o nosso país, a nossa morada. A planeta Terra é a nossa casa comum. A natureza é a nossa nacionalidade. E o amor, a nossa religião. Todos os seres vivos são sustentados pela mesma rede de vida. E assim estamos todos interligados. Somos todos parentes e somos interseres. Unidade e diversidade juntas. Quando a separação e as divisões acabam, o sofrimento também acaba. Eu honro a diversidade de forma, a diversidade da vida e tudo que é sagrado, a vida, a terra e ao universo. Inspira, expira, sorria, relaxe e se abandone. Abandone as expectativas, os apegos e ansiedades. Abandone suas preocupações, medos e raiva. Abandone o ego. Inspire, expire, sorria, relaxe e se abandone. Estamos em casa. Estou em casa. Estamos em casa. Estou em casa. Obrigada. Podem abrir os olhos. O nosso sistema educacional, que temos hoje no mundo inteiro, no Brasil, na América do Sul inteira, América do Norte, na Europa, na China, Índia,
na África, no mundo inteiro. É um tipo de educação para o mundo inteiro. Que foi, na verdade, criado no século XIX e XX e já estamos no século XXI. Mas ainda estamos, né, praticando um sistema educacional criado, né, na era da economia. Quando as pessoas pensaram, né, que o que a gente precisava era sair e conquistar a natureza, dominar a natureza. Precisamos subjugá-la. Assim como os cientistas, né, britânicos, Francis Bacon disse, saia, né, e roube os segredos da natureza. Então essa era a ideia. Por trás, né, que sustentava esse modelo de educação. Então esse sistema de educação desenhado, né, nesses séculos acreditava que a natureza e os humanos são separados. A natureza está lá fora. As montanhas, a floresta, os animais, os pássaros, oceanos, eles são a natureza. Mas nós não somos a natureza. Então, para a gente, a natureza era esse processo de separação, a educação era esse processo de separação da natureza dos seres humanos. Claro, porque se você não se separar da natureza, você não pode explorar, subjugar. Você não pode conquistar uma natureza sem essa separação. Você não pode roubar os segredos sem essa separação. Então, essa separação era necessária para esse propósito, né, da sociedade industrial e da revolução industrial. Então, não só ele separou a natureza dos seres humanos, também trouxeram uma outra ideia. Então, os seres humanos, além de não serem não natureza, a gente está acima da natureza, a gente é superior da natureza. Então, além da ideia da separação, trouxe essa ideia de que a gente é melhor do que a natureza. Então, essa ideia de superioridade da espécie humana também entra nessa educação. Então, a gente dá valor à natureza só como um recurso para a economia. A natureza está lá para ser transformada em produtos. Produção, consumo, esse era o nosso objetivo. E crescimento econômico. E quando eles falam, né, crescimento econômico ou a economia, é um significado muito diferente do que o significado verdadeiro da palavra economia. A palavra economia, na verdade, é uma palavra linda. Ela vem do grego. E na sabedoria grega, né, das filosofias gregas, ecos quer dizer a casa. E a casa não é só onde você tem que ser o quarto, banheiro, né? Não nesse sentido. O planeta inteiro é a nossa casa. A casa do nosso coração. A nossa casa comum. Mas a educação, né, do século XX distorceu o significado da palavra economia e transformou ela em dinheiro. Então, o que eles falam, a economia, na verdade, não é economia, é dinheiro. Dinheiromia. Então, a natureza está lá só como um recurso para a economia, que, na verdade, significa que a natureza está lá só para gerar dinheiro, né? Maximizar lucros. Então, a natureza se transformou em um recurso para a economia. Esse foi o maior problema da educação, porque ela adotou essa mentalidade. Não só isso, até os seres humanos foram divididos e separados
Os humanos que são mais inteligentes, mais espertos, educados, intelectuais, acadêmicos. Esses são superiores, foram considerados superiores, melhores do que os outros que trabalham na terra, trabalham na agricultura, que constroem as casas. Esses não são espertos, esses não são inteligentes. Então, eles merecem menos, devem receber menos. E essas pessoas também são recursos para a economia. Então, não só a natureza virou um recurso para a economia, mas os seres humanos também viraram recursos, um instrumento para ganhar dinheiro. Talvez, né, vocês tenham visto em organizações, em negócios, em indústrias, no governo também, né, em todas as corporações, eles têm RH, departamento de RH, que quer dizer o quê? Recursos humanos. É uma palavra horrível. Os seres humanos viraram recursos para ganhar dinheiro. Eu quero mudar para uma educação em que a gente mude de RH, passe a ser relacionamentos humanos e não recursos humanos. Nessa nova educação, o RH tem que ser não recursos humanos, mas relacionamentos humanos. Como fazer bons relacionamentos. Então, o sistema que a gente tem hoje, educacional, é bem voltado, né, para o intelectual, para o acadêmico, racional, científico, conhecimento desse tipo. Quando você chega na universidade, por exemplo, né, um college, uma escola, o professor olha para você e pensa assim: o estudante não tem corpo, não precisa de mãos, não tem coração, não tem alma, não tem espírito, não tem pernas. O estudante é só um cérebro. Sem corpo nenhum, só o cérebro. E nem o cérebro inteiro. Porque, na verdade, a gente tem 2 hemisférios, né, no cérebro. O esquerdo e o direito. O esquerdo é o da racionalidade, metodologia, matemática, né? Cálculos e medidas. O direito é o significado, espiritualidade, relacionamentos, intuição. Então, na verdade, quando você chega na universidade, não é nem só o cérebro, é só metade do cérebro. Eles não te ensinam nada, né, que está relacionado ao hemisfério direito. Só o esquerdo. Então, os estudantes não têm corpo e só metade do cérebro. Agora a gente gasta bilhões e bilhões e bilhões de dólares e libras e euros e tudo mais, e reais, só para treinar metade do cérebro. Que desperdício de potencial humano, não? E consciência humana. Bom, então, a gente tem que mudar essa educação. É por isso que a Escola Schumacher Brasil foi criada. E por isso que a gente trabalha, né? E por isso que existe o Schumacher College na Inglaterra. 30 anos atrás, em 1991, começamos o Schumacher College na Inglaterra. E muitos já estiveram lá, né? O Brasil é um dos países de que a gente recebeu o maior número de estudantes. Mais de 500 alunos brasileiros já. Sempre tem 4, 5, 6 brasileiros nos cursos. Então, o Brasil, na verdade, foi um apoio, né, muito grande para o Schumacher College. Então, os que já vieram sabem, né? A gente fala que essa nova educação
uma educação para o século XXI, uma educação para o futuro. E essa educação ela tem que ser do corpo inteiro, da cabeça, da mente, do coração e das mãos. Então, o cérebro inteiro, mas também seu coração, as mãos e as pernas. O corpo inteiro. Então, no Schumacher College, a gente não é só uma instituição, a gente é uma comunidade. Uma comunidade de pessoas aprendendo juntas. E a gente diz que a terra e a natureza não é um recurso para a economia, mas a natureza é a vida em si mesma. A natureza e os seres humanos não estão separados, né? Os seres humanos são tão natureza quanto qualquer coisa, quanto as montanhas, a floresta, os rios, animais, pássaros e todas as espécies. Eles são os nossos ancestrais. Todos nós viemos da mesma fonte, de uma fonte única. Tudo do mesmo Big Bang, podemos falar assim, né? Antes dos seres humanos chegarem no planeta Terra, tinha água, tinha árvores, depois os animais. E muito depois, bilhões de anos depois, chegaram os seres humanos. A nossa espécie emergiu do mundo natural. Então, os animais são os nossos ancestrais. As florestas e as árvores são os nossos ancestrais. A água e os gases atmosféricos são os nossos ancestrais. Como que a gente pode falar que a gente é separado da natureza se a gente nasce da mesma fonte? Então, a primeira coisa que a gente diz no Schumacher College, essa educação, né, nova para o século XXI, a primeira coisa que a gente diz é que o ser humano é tão natureza quanto a montanha, a floresta, os rios, os pássaros e os animais. A partir daí, já que somos natureza, não somos superiores à natureza. Nós somos uma parte integral da natureza e todas as espécies têm esse valor intrínseco. O que a gente chama de ecologia profunda. Que vem, né, de um filósofo norueguês, o Arne Næss. E ele ensinou, né, no Schumacher College por muitos anos. E ele trouxe essa ideia, nessa filosofia da ecologia profunda, onde todas as espécies naturais, todas, florestas, animais, insetos, os rios, os lagos, tudo tem valor intrínseco. Nós não julgamos, né? Nós não avaliamos o valor dos sistemas naturais a partir do valor que eles têm para os seres humanos, né? Da utilidade. Eles têm valor intrínseco. Essa é a ecologia profunda. Outro professor que tivemos, né, o James Lovelock, diz que a Terra não é uma rocha morta, ela é Gaia. É um organismo vivo. Ela está viva. O planeta Terra é inteligente. A natureza tem consciência. Essa é uma educação nova que estamos oferecendo, né, no Schumacher College. Uma educação do coração que é tão importante. A gente tem que sentir, não só pensar, né, mas também sentir compaixão. Um ao outro, né, por todos nós, pelo planeta Terra. Então, essa qualidade de compaixão, de amor, um aos outros e pelo mundo todo, né? Pela Mãe Gaia e todos os cosmos, na verdade. Por isso que eu digo na meditação que o cosmos é o meu país. O planeta Terra é nossa casa comum. É nossa casa. E quando eu digo
natureza, todos os seres vivos são a nossa nacionalidade. Antes de ser brasileiro, você é um ser vivo. Antes de eu ser indiano, eu sou um ser vivo e um ser humano. Então, antes de ser cristão, budista, muçulmano, negro, branco, velho, novo, homem, mulher, toda essa diversidade a gente celebra. Unidade e diversidade dançam juntas. A gente celebra a diversidade, mas a gente não coloca nenhuma ideia de superioridade entre as espécies. Porque antes desses rótulos, esses são rótulos, né? Sou brasileiro, isso é um rótulo. Sou americano, ou sou europeu, sou africano, sou hindu, sou muçulmano. Esses são só rótulos. São úteis. Se você for na Índia, tem milhões de Satish Kumar. É só um nome, só para me reconhecer. É útil. É útil se relacionar com alguém através do nome. Então, claro, você põe um nome e a linguagem é muito importante. Mas o nome e a linguagem não é para separar. Eles não podem servir ao conflito. Não pode servir para separação. O nome é só para reconhecer e celebrar e honrar a diversidade. Então, o Schumacher College é um experimento, né, dessa nova educação para o século XXI. Porque a gente vive num momento de crise extrema. Como a Bria falou na introdução, né? O Brasil está numa crise profunda, mas não só o Brasil, na verdade. O planeta inteiro está numa crise profunda. A crise climática, pandemia, a crise social e uma crise espiritual também. No mundo inteiro, nos países ricos, na Inglaterra, no Japão, na América, as pessoas estão sofrendo muito em crises mentais, espirituais. Mas a crise deve ser vista como uma oportunidade. É um momento para a gente se levantar e ser otimista e agir. Então, essa crise, essa pandemia, a crise climática, a emergência climática, a destruição das florestas, a injustiça social, a crise espiritual, todas essas crises são uma oportunidade de ser ativo. Não é, ai, quero viver onde não existe crise. Não quero problemas, né? Isso não é possível. Mesmo no nosso corpo, né? Tem crises. Às vezes a gente tosse, dor de cabeça, febre. Às vezes a gente tem isso. A idade, eu tenho 85 anos agora. Vocês podem ver, meu cabelo já caiu. Meu corpo está enfraquecendo, sem problemas. Eu encaro a minha idade com prazer. Então, e assim também eu encaro as crises com resiliência. É a hora de ser forte e enfrentar a crise e achar soluções. Por isso que no Schumacher College estamos buscando soluções, porque a educação está em crise. A educação está condicionando os nossos jovens da mesma maneira antiga, treinando eles para empregos. E quando eles vão e atuam nesses empregos, eles são destrutivos, eles poluem as águas, poluem os oceanos, criam plástico, fertilizantes químicos e venenos de todo tipo, pesticidas, e destroem o solo. Então, essa é a educação que a gente oferece hoje. A gente treina os nossos jovens para sair para o mundo e poluir, desperdiçar, destruir o mundo. Todos os empregos.
Por isso, quando os alunos vão ao Schumacher College, né, quando a Bia foi, fez o mestrado, na hora de ir embora, né, quando a gente está terminando o mestrado, ele fala, não procure emprego. Não vai procurar emprego quando acabar o mestrado. Qualquer emprego que você achar na indústria, em grandes organizações, eles são destrutivos, eles são destruidores. Ecologicamente, espiritualmente, socialmente. Não faça isso. Crie o seu próprio emprego. Foi isso que eu falei com a Bia. Eu falei e ela vai lembrar. Crie seu próprio emprego. Que seja um emprego que não desperdice, que não polua, que seja espiritual, que seja baseado em comunidades. Esse é o tipo de educação que a gente precisa hoje. Eu quero uma revolução educacional. Uma educação... E olha, todas as universidades hoje são ultrapassadas. Não só ultrapassadas, mas parte do problema. A educação hoje é parte do problema. Agora a gente tem que criar a educação que é parte da solução. E isso quer dizer que crie uma economia circular. O que você tirar da natureza, você usa e devolva como compostagem. Na natureza não existe lixo, né? Não existe poluição na natureza. Tudo é reciclado, reutilizado, volta para a natureza, né? A árvore cresce, as folhas caem, os frutos, a gente come os frutos. E aí você senta ali debaixo da árvore, vem o outono, as folhas caem, as frutas caem e voltam ao solo. E o solo, por sua vez, né, nutre a árvore. E ano que vem, novas folhas, e é uma economia circular. Cíclica. Mas a nossa economia humana, que a nossa educação nos treina a criar, a universidade, a escola, né, faz com que a gente continue essa economia, é linear. Tira, 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 usa, faz o plástico, o petróleo, cria também o aquecimento global, emissões, coloca veneno no solo, o esgoto, tudo. Que tipo de educação que é essa? Então, a gente precisa, na verdade, educar os nossos jovens para uma economia circular, não linear. Uma economia que seja regenerativa, não sustentável, não, regenerativa. Lembre dessa palavra, economia e agricultura regenerativa, produção regenerativa, tudo deveria ser regenerativo. Essa que é a natureza da natureza, a qualidade da natureza. E é uma educação de um tipo novo que a gente quer para o século XXI. E todas as universidades, escolas estão ultrapassadas e deveriam ser fechadas. Fecha a USP, tire um ano sabático e diga, agora a gente vai criar, inventar um novo tipo de educação. E nesse tipo de educação, as pessoas jovens vão aprender a usar suas mãos. Como cultivar comida, como construir uma casa, mas usando bem os materiais, sem resíduos, sem poluição. Uma educação da mente, do coração e das mãos. Essa é a educação transformativa. E se você está interessado nesse tema, né, leia o meu livro novo. A gente publicou agora, né, para celebrar os 30 anos do Schumacher College, esse livro Transformative Education. Transformative Learning. As reflexões, né, dos 30 anos da educação. Já está disponível em inglês e aqui na escola a gente está preparando a tradução para o português para que ano que vem o livro saia em português. E eu espero, né, que esse livro saia e ajude a transformar o nosso sistema educacional. Uma educação boa para a natureza, para os seres humanos, para as gerações futuras. A gente está pensando só no nosso tempo, como que eu posso ser bem-sucedido. Eu. E a gente precisa mudar essa educação
uma educação eu, uma educação de eu para nós, não eu. Meu dinheiro, meu sucesso, minha casa, meu carro, meu nome, minha fama. Muito egocêntrica. Então, de educação egocentrada para ecocentrada. De ego para eco. De eu para nós. E essa educação de meio cérebro para uma educação do corpo inteiro. Essa é a visão nova que eu tenho, né? E eu espero ter dado assim, essa visão geral e espero agora que vocês tenham muitas perguntas para a gente continuar a conversa. E muito obrigada, Bia, muito obrigada a todos, né, que estão me dando essa chance de falar sobre educação. Educação para o século XXI. Obrigada. Obrigada por falar não só o nosso cérebro esquerdo, mas para o nosso cérebro inteiro. Você traz sempre essa sabedoria e aquece os nossos corações, sempre. Gente, obrigada. Algumas perguntas, então? A Bia vai explicar agora como que vai funcionar em português. Então, a gente acha que a gente não tem poder, mas na verdade a gente tem muito poder. Você não precisa chegar no supermercado para comprar poder. Isso não existe. Ou coragem. Você já tem isso dentro de você. Você já nasceu com imaginação. Cada um nasceu com criatividade. Todo mundo nasceu com coragem. Então você tem que dizer para você mesmo: eu tenho poder. Eu posso ser um Gandhi. Eu posso ser um Martin Luther King. Eu posso ser um Picasso. Eu posso ser o que eu quiser ser, né? Esses modelos, quem quer que seja o Buda. Então, primeiro, não se sinta que você não tem poder. Você tem muito poder, você tem coragem. Seja corajoso. E não pense, não posso fazer nada. E seja otimista. Só um otimista pode ser um ativista.
Se você não tem esperança, se você é pessimista, você não pode ser ativista. Você pode ser jornalista, mas não ativista. Para criar essa energia, né, você tem que dizer para você mesmo: eu tenho poder, eu posso mudar o mundo. Primeira coisa. Agora, depois, segunda coisa, como que você faz para começar? Comece por você mesmo. Como um radiador, né, irradia o calor e muda a temperatura do quarto, você vai ser esse radiador, esse aquecedor. Você vai ser essa mudança que você quer ver no mundo. As ideias são boas, as palavras são boas, mas o seu exemplo é o poder verdadeiro. O poder da palavra é limitado. O poder das ideias é limitado, mas o poder do exemplo é muito maior, muito mais forte. Então, seja a mudança você mesmo e seja esse exemplo que você quer ver no mundo. E a partir daí, quando eu comecei o Schumacher College, o que eu fiz foi co-criar. Uma pessoa sozinha não pode criar nada sozinha. Tem que trabalhar junto com outras pessoas. Então eu tive que procurar e achar pessoas, 10, 20 pessoas com as quais eu podia trabalhar junto. Uma comunidade, né, de 5, 10 pessoas. E respeitar a todos, né? Tem que amar a todos. Você não pode mudar o mundo. Tô no Schumacher College há 30 anos. E o poder maior que eu tenho é o poder do meu amor. Eu amo o Brasil. Esse é o meu poder. Eu amo a Bia, eu amo vocês. E esse é o meu poder. O poder do amor. O maior poder para criar uma universidade nova. Então, ao amar as pessoas né, conquistando as pessoas para abrir o Schumacher College, foi que eu consegui fazer isso acontecer. Então, use o poder do amor. E você tem esse poder. Você não precisa comprar amor em nenhum lugar. Você já tem esse poder. E o poder da sua alma, do seu espírito e da sua imaginação. Use esse poder. E do seu exemplo. Use isso. E é só isso que você pode fazer. Você não precisa fazer nada mais. Até o Biden não tem poder de mudar tudo sozinho. Nem o Bolsonaro tem poder para mudar as coisas. Eles podem fazer coisas horríveis, mas mesmo eles não podem criar tudo. O poder está dentro de você. Você é poderoso. Você tem coragem, imaginação e amor. E use essas qualidades e você vai ser bem-sucedido. E otimismo. Tem que ter otimismo e ser um ativista. Foi assim que eu fiz no Schumacher College. Eu estava trabalhando num centro de pesquisas, né, sobre alimentação saudável e eu sentia falta dessa questão, né, de como que a gente vai conseguir fazer essas ligações e trabalhar juntos, né. Então agora eu trabalho em outro lugar e eu saí. O meu plano é pensar em ações concretas, parcerias, né, que podemos trazer para o Brasil para explorar essa conexão, esses links. A gente ainda está falando sobre técnicas, políticas, ciência, mas está faltando essa abordagem amorosa. E normalmente as pessoas acham que eu sou uma pesquisadora romântica, né, assim. Mas se a gente não realmente internaliza, né, essas questões do amor, a gente não vai ser bem sucedido a longo prazo. E aí, por exemplo, na COP, né, 26, que aconteceu na Escócia, um desses fóruns, né, internacionais de meio ambiente para mudança climática. E eu acho que esse tipo de conversa, de apresentação que você fez aqui, né, deveria ser totalmente relevante, né, nesse tipo de ambiente, para alimentar esses debates, né,
A gente vê os políticos, os negociadores, mas a gente não vê esse tipo de conversa, né? Na sua opinião, como que a gente pode então escalar esse tipo de abordagem, esse tipo de rede? Essa rede, né, Schumacher, por exemplo, como que a gente pode apoiar esse tipo de iniciativa e projetos concretos, né, e tornar isso mais forte e realmente avançar essa agenda de uma forma mais política? Muito obrigada pela pergunta, muito boa, né? Então, primeiro, parabéns para você, por ser uma pesquisadora climática, né? Esse é o tema mais importante do momento, mas o clima, na verdade, é só um chamariz, né? Atrás da crise climática, a crise climática ela é o sintoma, né? Na verdade, da crise que a gente enfrenta em geral. Então, a solução é estar na transformação da consciência e os nossos relacionamentos com o mundo natural. A COP26 foi um pouco fracassada, né? E ela não foi nas causas da mudança climática. Eles só pensaram, vamos achar umas soluções técnicas, né? Tipo, ok, energias renováveis são boas, mas dizer que a gente vai ter carbono zero em 2050, 60, 70 é muito lento. A gente tem que ser mais ágil e a gente tem que dizer que vai mudar a nossa forma de vida e reduzir nosso consumo e desperdício muito mais rápido, no mínimo 2030. Então eu acho que a única forma, né, de fazer isso é de ser realmente um tributário no grande rio da transformação, né? A gente pode fazer um rio Amazonas, mas só a partir dos vários tributários. Então, nós somos um desses rios, né, que formam o Rio Grande da mudança climática, do meio ambiente, da ecologia, da transformação social. Então, todos nós, né, somos esses tributários. A gente não pensa, eu posso ser o Rio Amazonas sozinho. Ninguém pode ser. Então, o Schumacher College, na verdade, né, a Escola Schumacher Brasil, é só um desses afluentes. E a sua pesquisa e o seu trabalho também. E juntos, né, a gente vai juntando essas águas, criando esse Rio Amazonas da transformação. Essa mudança da consciência. E agora, no Brasil, eu acho que muitas pessoas estão despertando e estão tentando fazer essas coisas pequenas e aprendendo a partir das nossas culturas indígenas. Isso é muito importante, né? Honrar as culturas indígenas que a gente tem na floresta amazônica. Eu tive um privilégio grande de ir na Amazônia e conhecer alguns povos indígenas. E eu diria, então, que você está no caminho certo. Você está pesquisando pesquisa sistemática e seja assim na sua vida, né? Da maneira que você pode, de ser um exemplo e continue sua pesquisa e se una a outras pessoas, né? Não acha que você pode fazer isso tudo sozinha. Todo mundo coloca seus pequenos esforços para fazer um movimento grande. E esse movimento é mundial e ele está crescendo. Quando a gente começou o Schumacher College, as pessoas não tinham essa consciência sobre mudança climática. E hoje tem muita consciência, né? E esses encontros criaram essa consciência. Todo mundo está falando de mudança climática. Isso é novo. É um fenômeno novo. Quando eu era novo, como você, eu era uma minoria muito pequena, né? De vozes. E a maioria das pessoas... Energia solar é loucura. Energia eólica, doideira. Viver sem combustível fóssil, isso não existe, né? 30 anos atrás era isso que eu escutava. Mas agora 1/3 da energia britânica é de fontes renováveis. E no mundo inteiro, né, as pessoas estão mudando para eólica, solar. Então tem uma mudança acontecendo grande. Então vamos acreditar nessa mudança de coração e fazer nosso melhor cada dia sendo
esse afluente dessa grande rio de transformação, esse grande movimento ecológico. E é isso, é tudo que você pode fazer, seja a mudança, seja esse aquecedor. Bom, primeiro eu quero dizer que eu te amo muito, Satish. E a minha pergunta é a seguinte: como podemos incluir as tecnologias nessa educação, né, nesse tipo de educação, se isso é possível? Sim, a gente precisa ter tecnologias que são uma solução, ela tem um lugar para tecnologia, como eu falei, né, energia solar, eólica, hidroelétricas. Mas como fazer agricultura, por exemplo, de uma forma nova? Permacultura é uma tecnologia, a agroecologia é uma tecnologia. Então, ideias e tecnologias têm o seu espaço, mas não é suficiente, elas não são suficientes. A tecnologia tem uma limitação, ela precisa da nossa consciência junto, né? E nossa atitude em relação à natureza. E a nossa ideia, né, de que a natureza é finita. E aquilo que a gente chama, né, de recursos, né, coisas materiais, são finitas. O tempo é infinito. Não tente economizar tempo. Economize energia. No momento, as tecnologias são todas para salvar, economizar tempo. Mas o tempo é infinito. Deus fez o tempo, né? Ele ou ela fez muito de tempo. Não tem falta de tempo. Então, a gente não precisa pensar em tecnologias para economizar tempo. A gente tem que economizar energia. Energia solar, de água, do vento, mesmo essas devem ser usadas de maneira frugal. Então, essa tecnologia, esse Zoom, é muito bom. Não, a gente pode se comunicar, se encontrar. Eu não preciso voar, por exemplo, posso falar pelo Zoom. Essa é uma boa tecnologia, podemos usar. Mas mesmo essa tecnologia deve ser utilizada de maneira frugal. E hoje existe muito desperdício de energia. A gente vive, né, nos carregadores o tempo inteiro, na energia o tempo inteiro. E precisamos ser frugais, né? Isso deve ser parte do nosso sistema. A tecnologia tem um lugar, elas sempre serão inventadas, né? Mas a nossa atitude para a natureza deve ser reinventada. E a gente economiza energia e não tempo. Eu andei 2 anos e meio da Índia até os Estados Unidos. Eu podia ter entrado num barco e chegado lá. Mas 2 anos e meio andando para os Estados Unidos foi melhor do que voar para a América. Então use suas pernas, use suas mãos, faça as coisas com as suas mãos. Não sempre pense, né, em usar energia e tecnologia. Mas a nossa mente também é uma tecnologia importante. A sua imaginação é uma tecnologia. Então vamos usar essas tecnologias. E aí a gente pode ver de forma abundante. A natureza, na verdade, é abundante. Você coloca uma semente no solo e tem 1000 frutos. A natureza é abundante, mas o nosso desperdício e a nossa poluição e falta, né, de frugalidade é que cria a escassez. Então, para a gente ter abundância, a gente tem que ser frugal. É um paradoxo que a gente deve praticar. A natureza é abundante se nós somos frugais. Tem tudo no mundo para as necessidades de todos, mas não para a ganância de todos. Se a gente não for ganancioso, tem o suficiente no mundo. Se é ganancioso, não tem o suficiente. Então, tem o suficiente no mundo, tem abundância no mundo para as necessidades de todos. Podemos criar tecnologias, tudo, desde que não sejam tecnologias de desperdício. É isso que a gente precisa. Eu só queria dizer... Não tenho uma pergunta, na verdade. Mas eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui.
Eu li seu livro, A Simplicidade Elegante, e foi muito prazeroso, tão leve. E nunca sonhei que eu ia poder conversar com você. Nem sabia que era possível estar aqui. Então, estou muito agradecida por você e a Escola Schumacher Brasil por fazer e criar esse momento, né? Que nós estamos aqui juntos. Eu acho que a gente realmente precisa, assim, né, dessa faísca de mudança no mundo, né? E você, Satish, é essa faísca que nos inspira a fazer a mudança. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a você pelas suas palavras generosas e gentis. A Bia me disse que vocês foram muito generosos também. É, um apoio muito grande, né, para esse evento. Tantas pessoas, né, uma audiência tão grande. Eu estou falando aqui do conforto da minha casa para tantas pessoas, né? Muito obrigada e pelo apoio também, que vocês foram muito generosos. E é um prazer muito grande, né, para mim estar aqui. Eu fico feliz que vocês gostaram do livro e eu espero que a gente se encontre de novo, na verdade. Vou só dizer que é muito importante o que você trouxe, né? Que nesse momento no qual a gente está vivendo, não é tudo sobre ser prático, né? E não é só sobre ação e respostas a essas crises, né? Tem uma outra coisa importante que é a gente desacelerar. E eu acho que isso que você trouxe, Giovana, né? A importância de estar juntos, né? De estar aqui. É muito bom trazer isso, né?
Bom, o que eu sugiro que você pode fazer se você está na universidade, comece uma horta. Eu fui convidado, né, a ser um professor visitante numa universidade americana por 2 meses. Eu disse, eu vou, se você me deixar ter uma hortinha. Eu quero que meus alunos tenham uma horta enquanto eu ensino. E eles me deram. Então eu disse, eu quero uma casa na qual os estudantes e eu podemos cozinhar juntos. E eles deixaram, me deram uma cozinha. Então, se hoje, né, você tem um sistema educacional e fala, um dia na semana não vamos estar na sala de aula, nós vamos estar fora na natureza, andando na floresta, nas colunas, na Amazônia, onde você estiver. Saia, né? Um dia por semana. A natureza é um professor muito maior, muito melhor do que qualquer ser humano, do que qualquer computador. A natureza é um melhor professor do que qualquer livro. Então saia para a natureza e aprenda com a natureza. E mesmo na universidade você pode fazer isso agora. Você não precisa esperar para amanhã, não precisa criar um novo Schumacher College. Você pode transformar a sua universidade hoje. Você pode ser toda a escola deveria sair 1 ou 2 vezes por ano e ir para a natureza. E as crianças, né, vão ajudar nas hortas, vão colher os morangos, ou maçã, ou qualquer coisa, não importa. Qualquer colheita que esteja acontecendo. Então as crianças, né, deviam ter esse direito de fazer coisas com as mãos. A educação intelectual não é suficiente. Então, mesmo nas universidades atuais, nas escolas atuais, na estrutura atual, você pode começar a fazer mudanças. Se você pode fazer isso, você já tá andando na direção certa. E a não ser que a gente comece a fazer algumas mudanças e realmente se aproxime da natureza, se conecte com a natureza, nós vamos sofrer, não só com a mudança climática e com a poluição, mas também, na verdade, de problemas mentais. Nós vamos sofrer, nós não vamos ficar felizes se não existe essa conexão com a natureza. Mesmo para o nosso bem-estar pessoal, a gente precisa se conectar com a natureza. A natureza que é o nosso professor. Né? Os livros são bons, os professores são bons, mas a natureza que é o maior professor. Então saia para a natureza, mesmo nas universidades atuais, e isso já vai transformar. E faz tudo na sua universidade mais natural. Menos lixo, menos poluição, mais natural, mais solo natural, comida natural, medicina natural. Mesmo na universidade atual, dá para fazer essas mudanças.
Muito bem. Primeiro, parabéns, Vinícius, por ter criado esse espaço, esse projeto, onde as crianças podem se conectar com a natureza. A educação não é só para quando você é novinho, né, da escola até a universidade. A educação é um processo da vida inteira. Eu tô aqui aprendendo o tempo inteiro e tenho 85 e ainda sou um estudante. Quando as pessoas chegam no college novinhas, né? Eu estou ensinando, mas eu também estou aprendendo com eles. Então, primeiro, né? Não ache que educação é só quando você é novo. A educação é um processo para a vida inteira. Então, segundo, ensine, né, as crianças as habilidades práticas de se viver. Então, ensine como cultivar alimentos, como construir uma casa, como criar móveis, como fazer cerâmica, habilidades, de forma que criar, né, fazer com as mãos se torne parte delas. No momento, né, a nossa sociedade só olha aos jovens e quer transformar os jovens em consumidores. O seu trabalho é não deixá-los, né, virar só consumidores, mas sim criadores, né, fazedores, artesãos. Então, criar não é só para ter dinheiro. Criar é, na verdade, para alegria, né? Para satisfação. Quando você cria um móvel, uma cerâmica. Eu tô sentada nessa cadeira aqui, ó. Essa cadeira foi feita pelo estudante do Schumacher College. E ele me deu de presente, né? E ele se sentiu super bem por saber fazer uma cadeira. Uma cadeira linda. Não é uma questão de dinheiro, mas é uma poesia, uma arte, né? Então ensine toda criança que você tem no seu projeto a ser um criador, a fazer coisas, né? E quando eles se tornam artesãos, eles vivem de forma mais ecológica, mais espiritual e mais feliz. E também pode trazer dinheiro no final, porque você pode vender a cadeira. Mas o dinheiro é só um meio pequeno, né, para um fim. Ele não é o fim. O fim é a alegria, a felicidade, a satisfação. O seu sentimento de que eu sou capaz, eu sou um criador. Eu fiz algo, né? Eu posso ser criativo. Porque todos os seres humanos têm essas mãos, né? Que são milagres. E a gente não ensina a usar essas mãos. Só para usar o celular. Mas na verdade, a gente não sabe usar nossas mãos de outras formas, né? Compramos tudo pronto. Tudo já pronto, a comida pronta, a roupa pronta, os móveis prontos, tudo feito por máquina. Não tem beleza nisso. Mas quando você faz alguma coisa com as suas mãos, você traz beleza. E a beleza é o alimento da alma. Então ensine as crianças, né, a apreciar a beleza, a se tornar artesãos. E o aprendizado nunca vai acabar, a gente aprende a vida inteira. Ó, eu não sabia usar o Zoom, agora eu já aprendi. Então estamos aprendendo o tempo todo, né? Nunca para. Mas aprender a fazer alguma coisa, a fabricar alguma coisa é muito lindo. Então, seja um cerâmico, um jardineiro, um cozinheiro, alguma coisa para que você faça. Seja um artista, pintor, dançarino, alguma coisa na qual você está criando. E isso é o que você pode ensinar às crianças. Mas parabéns pelo seu projeto, Vinícius. Que lindo que você criou esse espaço. É um prazer estar aqui, só um zoom de distância de você. Fiquei muito aliviada no meu coração quando você falou que a gente pode criar o nosso próprio emprego. Eu estou sentindo isso agora, né, nesse momento, e sinto esse chamado de criar meu próprio emprego. Mas na verdade isso virou uma angústia de ter um emprego que não faz sentido para mim e não faz sentido para o mundo, né, no qual eu acredito, esse mundo de corporação. Então, como eu posso me manter forte, né, e lidar
com precisar de dinheiro, mas, né, ao mesmo tempo, esse emprego ainda não foi criado. O que você pode fazer é uma jornada. Você tem que fazer essa jornada. Você tem um emprego. Se você tem um emprego e você precisa ter um emprego por dinheiro, faça em meio período. Eu tenho um emprego por dinheiro, porque eu preciso. 3 dias na semana eu vou ter esse emprego, mas 2 dias na semana eu vou criar alguma coisa, eu vou fazer acho lindo, fazer algo que eu posso vender. Então você precisa criar essa transição. Não imediatamente. Você não pula para emprego nenhum de uma hora para outra, mas você vai criando de 4 dias na semana para 3 dias na semana. E ao mesmo tempo você vai construindo seu próprio emprego, né? Você vai criando esse espaço, né? Que você vai ser escritora, poetisa, dançarina, vai ser chefe, vai criar os móveis, né? O que você quiser. Você pode ser milhões de coisas que são regenerativas. Mas você tem que se perguntar o que que é que vai me fazer feliz, né? O que que eu quero fazer? E a sua felicidade é um direito de nascimento. Você não quer desperdiçar a sua vida fazendo uma coisa que não te deixa feliz. Você é preciosa, sua vida é preciosa, seu tempo é precioso. Então faça só o que você ama fazer e só aquilo que vai te fazer feliz. E se você passar por um pouquinho de dificuldade, tudo bem. Se você tiver que enfrentar alguns problemas, não tenha medo dos problemas, não. Os problemas são parte da vida. Quando você está numa jornada, vai ter altos e baixos, não vai ser suave. Mas isso é parte da jornada, né? E resolver os problemas é parte do nosso caminho. Não tenha medo dos problemas, não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo dos altos e baixos e das decepções. Mas pensa, como que eu posso fazer essa transição do tempo inteiro ganhando dinheiro para um emprego que vai me fazer feliz? Então é esse movimento, né? E eu vou ser criativa e feliz e vou também ganhar dinheiro. Faz essa transição, mas vai devagar, leva 1 ano ou 2. Se hoje você tem um emprego, e você pode criar um emprego novo, né? E vai achando aos poucos, e vai achando pessoas para trabalhar junto. Né, para você criar uma loja, um restaurante, uma horta e vai trabalhando junto com as pessoas. Se você tem vontade, você vai achar o caminho. Precisa da coragem e da confiança. Então diga para você mesmo, eu tenho poder de mudar a minha vida. Eu sou a CEO da minha vida. Eu não vou desperdiçar minha vida e dar controle da minha vida para outra pessoa. Sou eu que estou no comando da minha vida. E eu quero ser feliz. Eu não quero dinheiro, eu quero felicidade. Eu não quero dinheiro, eu quero criatividade, alegria. E a natureza vai providenciar o que você precisar. Você planta uma semente e ele te dá uma árvore. E a árvore te dá 1000 frutos. Não tenha medo. Abre mão do medo. E o medo atrapalha essa mudança, né? Se você perde o medo, você tem coragem e pode mover montanhas. Você tem esse poder. Tenha confiança, coragem. E não se preocupe pelos problemas e dificuldades, né? Isso é parte da jornada. É um prazer estar aqui com você, Satish, esse grupo incrível. Meu inglês não é tão bom, mas eu vou tentar fazer minha pergunta em inglês mesmo. Pensando nessa questão da transição, né, que você acabou de falar, é tão importante, né, considerar essa questão material, espiritual e pensar nessa questão da transição, né? Eu sigo, né, o professor Pavan Sukhdev, que é um economista, um ativista, e eu escutava ele dizendo que a gente precisa de uma transição. E a sugestão dele, né, é como usar essa mesma lógica da economia, pensando que tudo é dinheiro, para
criar o preço, né, para os serviços ecossistêmicos. Então, hoje, né, na verdade, as companhias extraem valor da natureza, mas não pagam pelos serviços ecossistemas. E esse professor sugere, né, essa precificação dos serviços ecossistêmicos. Então, ele sugere que uma transição, né, é começar um movimento para que as empresas paguem por esses serviços ecossistêmicos e também pelas externalidades, né, dos impactos que elas causam, que as empresas causam ao mundo e às pessoas. E elas têm que pagar por isso. Então, usando essa mesma lógica, né, de pagamentos e precificação e transformar tudo em dinheiro, mas reconhecendo o valor do que temos ao nosso redor, né? Bom, a ideia é que essas palavras valor e valores, valor é sobre precificação e valores é muito maiores do que valor financeiro. Os serviços ecossistêmicos, né, e essa ideia de precificação desses serviços é interessante, pode ser uma metáfora, mas eventualmente você não pode pôr um preço na natureza. No fim, a gente não pode pôr um preço no leite de uma mãe. Quando você está mamando, qual que é o valor, qual que é o preço disso? Qual que é o preço de respirar ar limpo? E se você fala, vou pagar 10 milhões de dólares para poluir o ar, mas esse 10 milhões não pode ter um preço. Eu quero o ar limpo, né? Então, pagar dinheiro tem uma lógica aí, assim, pode ser interessante em termos de economia, né? Que você está valorizando a natureza ao precificá-la, mas isso, na verdade, tem uma limitação, tem um impacto limitado. No final das contas, a gente não pode falar que você pode pôr um valor financeiro nisso. Qual que é o preço do amor, de um leite materno, da água? Mesmo se você pagar 10 dólares por uma água, mas se a água estiver poluída, não adianta quantos dólares você vai pagar. Na verdade, você tem que dizer, a poluição é um crime contra a natureza. Poluir a água, o ar, as emissões de carbono, isso é um crime contra a natureza. Colocar o plástico no oceano. Você pode pagar por isso, mas na verdade isso é um crime, então não é suficiente. Não importa se você pode pagar 25 milhões para matar alguém. Você não pode fazer isso. Você não pode matar alguém. É um crime matar alguém. Então, poluir, matar, tem que ser visto como um crime. E não como algo que o dinheiro pode resolver. É um crime contra a natureza. É um crime cortar a floresta. Então, você não pode dizer, eu posso pagar 25 milhões para cortar parte da floresta amazônica. Não, não importa o tanto que você pode pagar, você não pode cortar, porque é um crime contra a terra. Então, a gente tem que enxergar, na verdade, como um crime e não uma coisa que você possa pagar por ela, né? A natureza é sagrada e a gente não pode fazer isso. É igual o leite materno, né? É sagrado. Você não pode pagar uma mãe e pagar pelo leite. Então, isso é sagrado, né? Esse valor colocado na natureza tem um uso bem limitado, tem uma utilidade, mas é limitado. Porque a atitude tem que ser essa, de que ela é sagrada e que a gente não pode desperdiçar e poluir. Obrigada, Satish, por ser essa inspiração para todos nós. Esses dias eu vi um post, né, que me fez refletir, assim. Se todas as companhias estão tão engajadas, né, salvando o planeta, então quem, na verdade, que está destruindo? Eu trabalho para uma empresa grande, né, e eu me vejo como uma agente de mudança e tentando trabalhar dentro do sistema por essa mudança, mas eu acredito nesse tipo de educação, né, que você está trazendo, Satish, que a gente deve usar o corpo inteiro e trazer todos, né, nós inteiros para fazer a mudança. Mas, na verdade, é um desafio grande
agir, né, acessar o coração das pessoas nas grandes corporações. Então, qual que é a minha pergunta é, você tem dicas de como trazer essa nova educação para organizações grandes? Sim, eu tenho. Primeiro, as grandes organizações têm que se tornar menores. O pequeno é bonito, né? A pessoa, né, a partir da qual a gente deu o nome, Schumacher College, é porque ele escreveu esse livro, O Negócio é Ser Pequeno. E quando você é grande, seu impacto é maior, a sua pegada é maior. Um negócio menor, uma corporação menor, tem problemas pequenos, impactos pequenos, né? Então, a primeira coisa é essas... O pequeno é bonito e não faz as corporações mundiais, nacionais, né? Faça empresas mais locais. Isso é a primeira coisa que você deve convencer as grandes corporações a se tornarem pequenas. Essa é a primeira coisa. E descentralizar. Uma abordagem descentralizada, localizada, né? Na natureza não existe centralização. É auto-organização descentralizada, né? Um sistema descentralizado, auto-organizado. E as nossas organizações humanas também devem ter escala humana descentralizadas. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as empresas devem agir como famílias, como comunidades, e não só como negócios. Nós não somos recursos, né? Os seres humanos não são recursos. Eles têm que existir uma dignidade da vida humana, né? Então, quando eu visito as empresas, eu falo, cadê a sua cozinha? Então, a gente precisa... Companhia significa company, que é compartilhar o pão. Em latim, né, pane. E quando a gente come junto, a gente é company, companheiros. Então, o companheiro é uma pessoa que compartilha o pão. E as companhias, né, tem que ser pequenas comunidades, nas quais a gente come junto, a gente valoriza e respeita um ao outro e se ama. É como uma comunidade, uma sanga. É uma comunidade, né? Então, suas empresas têm que ser muito mais que o negócio. Os negócios têm que apoiar os seres humanos, e não os seres humanos apoiar os negócios, né? Os negócios têm que ser um meio para o fim, que é apoiar os seres humanos, e não o contrário, que hoje os seres humanos são recursos para apoiar os negócios. O bem-estar humano, as comunidades, a felicidade humana tem que ser o fim. Então, as empresas, né, as companhias, têm que ser companhias, dividir o pão, almoçar juntos, andar juntos, e aí tudo bem, você faz negócios, né? E é assim que você transforma uma empresa grande em uma empresa humana, de escala humana. E as empresas devem, né, funcionar como se as pessoas realmente importassem, não só o lucro. As pessoas, né? Se as empresas fossem focadas no ser humano, daria tudo certo. Então, é uma mudança de consciência e de atitude mesmo. As pessoas vêm primeiro e os negócios estão a serviço das pessoas, né? E as pessoas estão a serviço da natureza. E é assim que se pode transformar as grandes corporações, com essa consciência.
Bom, eu diria sobre a vacina, acho que não deveria ser compulsória, sim voluntária. Aqueles que querem tomar, né? Eles podem seguir sua liberdade, se querem recusar, eles têm essa liberdade, mas precisamos que entender que por que a gente tem o coronavírus e a pandemia é por causa da nossa interferência na natureza e por causa do nosso abuso, né, na natureza. E a gente tem tomado cada vez mais e mais. Então, se você pensar no planeta inteiro, estamos no antropoceno, né? O que quer dizer? Se você pensar nos números, né, 8 bilhões de pessoas nas cidades, nas estradas, os aeroportos, os portos, e todos os animais que a gente usa, né? Os cães, os gatos, as vacas, porcos, galinhas, cavalos. Nossa pegada na Terra é tão grande que o selvagem, né, a natureza, os vírus da natureza chegaram, né, na nossa cadeia alimentar e isso agora espalhou na pandemia. Então, um dos motivos de ter essa crise do Covid é por causa da forma com a qual a gente se relaciona com o mundo natural, que não é saudável. Então, se a gente restaurar o nosso relacionamento sagrado com a natureza e ter uma pegada mais limitada, né, e permitir que a vida selvagem, né, realmente floresça, vai essa questão, né, de dominar a natureza e organizar a natureza não funciona, né? Então, isso é como a gente pode, na verdade, lidar com a pandemia é com uma abordagem mais ampla, não só com a vacina, né? Não tem vacina para a mudança climática, a poluição não tem vacina, resíduo não tem vacina, os plásticos no oceano não tem vacina, né? Então, a vacina é uma parte pequena, na verdade, né, da solução de curto prazo, uma solução de curto prazo, né, mas a longo prazo a gente precisa pensar na nossa relação com o mundo natural e fazer uma relação mais natural. E deixar o selvagem, né, viver e florescer. E isso sim que tem que mudar. A vacina não é uma solução real de longo prazo, mas sim, no curto prazo, sim, né? Mas a longo prazo, a gente tem que pensar na nossa saúde espiritual, ser frugal e como se manter feliz, em aproveitar a vida com meditação, cantando, dançando, com famílias, com amizade. Isso sim, né? A felicidade, essas coisas trazem mais felicidade do que mais indústria, mais coisas, mais aeroportos, mais shoppings. Isso não traz felicidade. A felicidade vem da arte, do artesanato, da amizade, da família. Isso sim que a gente tem que trazer de volta, né? O valor da vida humana. A vacinação é só uma solução de curto prazo, pequena, né? Em longo prazo, a gente tem que restaurar a nossa relação com o planeta Terra. É isso que a gente tem que fazer. Obrigada.
Satish, obrigada muito grande por estar aqui com a gente, com todos nós na escola, com todo mundo, cada um de nós, né? Foi uma honra verdadeira, um presente de ter a sua presença aqui com a gente, a sua alegria, né? Seu amor, a sua inspiração. É só um zoom, né? Mas é como que a gente pode sentir a sua presença aqui com a gente, né? Muito obrigada novamente, em nome de todos. Foi um prazer meu. Muito obrigada por organizar e me convidar. Foi uma honra mesmo. E que o Brasil floresça e saia desses problemas, não? E todos nós também, né? Que a gente possa contribuir para o bem-estar do Brasil e do planeta Terra. Muito obrigada. Todos tenham um dia maravilhoso e a gente se encontra amanhã.